Bom dia a todos vocês que estão em casa também nos ouvindo, vocês que estão aqui, vocês que chegaram, estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez, ou por outras vezes e ainda não quer fazer parte dessa igreja. O legal é que o pessoal do Candeeiro está aqui, então acho que isso motiva vocês a estar mais com a gente, porque a gente é legal. Apesar do Fábio, e hoje a música, quem não está dirigindo é o Fábio, cadê ele? O Fábio está de folga, aí o Marco Teles, João Manô, Deus abençoe vocês, obrigado. Quero convidar vocês a serem parte desse movimento. Nós somos uma igreja em plantação, nós estamos nesse tempo de pandemia, talvez quase mais tempo plantando a igreja num período de pandemia do que realmente aberta ao público no seu período que a gente chama ou chamaria de normal. Mas pela graça de Deus a gente pode dizer Ebenezer, até aqui ele tem nos ajudado. E nós somos uma congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pela graça de Deus o Senhor tem nos abençoado, temos agido aqui na cidade com muito temor e paciência, sabendo que a plantação e construir e plantar e ter uma igreja não é para a nossa geração, então isso exige de nós paciência e olhar a longo prazo. A gente pensa numa igreja para além de nossos filhos, uma igreja para 50 anos. Então a gente entende que plantar uma igreja não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona. E se vocês estiverem com vontade de fazer algo diferente para a cidade de São Paulo, a gente critica bastante, a gente fala bastante, gosta de falar, né? A gente fala bastante, a gente critica, mas a gente precisa colocar a nossa fé em prática, a gente precisa construir algo relevante. A gente questiona a igreja, reclama do governo, reclama do vizinho, mas chega na hora H, quando a gente vai para a favela, não vê nenhuma igreja na favela, não vemos ninguém na favela. Quando a gente vai para o centro, lá, com os moradores de rua, as pessoas mais vulneráveis, aqueles que tanto criticam, que são bons no Twitter, são bons no Instagram, mas, cara, cadê a galera lá na rua? Cadê o pessoal fazendo? Parece que a gente é aquela geração que sempre fala, tem desejos, mas a gente não gosta de, talvez, ou tem dificuldade de colocar isso em prática. E se você deseja fazer isso, aqui tem um lugar para você fazer junto com a gente, para a gente aprender com vocês. A gente tem o nosso trabalho na comunidade, a gente tem o nosso trabalho nas ruas, a gente tem o trabalho nosso em plantar essa igreja, de organizar, e a gente vê o reino do Senhor expandindo e mais pessoas, deixando o consumismo de lado e fazendo. É só a gente perguntar sobre o nosso indicador de generosidade. São as nossas ações, é o nosso tempo, é o nosso talento. E a gente sabe o quanto a gente contribui para que a sociedade possa ser transformada. Cada um tem o seu indicador de generosidade. É sempre aquilo para mim. É quando está na hora de doar de si mesmo, de fazer algo diferente, a gente ainda está falando, não é para mim ainda. Viver o cristianismo simples está no muito mais se alegrar em doar do que receber, já dizia Jesus. Bom, estamos no meio de uma série chamada Debaixo do Sol. A gente começou essa série semana passada, uma série no livro de Eclesiastes, e na semana passada a gente leu o capítulo 1 e hoje nós leremos parte do capítulo 2. Convido vocês a abrirem a sua Bíblia, Eclesiastes, no capítulo 2. Hoje nós falaremos sobre a busca por prazer, sobre essa vontade nossa de se satisfazer com quaisquer coisas. Convido vocês a lerem comigo do verso 1 até o verso 11, que diz o seguinte: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil,
concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. E ele começa a narrar aquilo que ele fez. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras. E também, viu, não era só Salomão que tinha um pessoal bom lá, a gente também tem algum pessoal aqui. Servi de cantores e cantoras e também de um harém a delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei a nada que meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, me alegrei em todo o meu rebanho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto esforçara para realizar. Vamos terminar? Você está com sua Bíblia aqui, se você puder ler aqui. Percebi. Vamos ler todo mundo junto? Percebi. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Pai, obrigado porque o Senhor continua a falar conosco. O Senhor nunca deixa de falar com seus filhos. E nós precisamos sempre ouvir a Tua voz. Destampe os nossos ouvidos, para que a gente possa, ao escutar o som da Tua dura e doce graça, nós possamos sair daqui transformados, mais do que apenas com o nosso intelecto, com um aprendizado, com um aumento cognitivo a respeito da teologia, a respeito da Tua palavra. O mundo não lê a Bíblia, o mundo nos lê. Então, que eles leiam em nós, através de nossas práticas, aquilo que a gente pode aprender hoje. Que a Tua palavra molde, modele, transforme o nosso coração. Queremos viver, Senhor, e viver da forma correta, em Ti, para Ti e por Ti. No nome de Jesus. Amém. Quem aqui gosta de festa? Poucas pessoas. Vamos lá, quem gosta de festa de verdade? Vamos lá, vai. Nem todos, mas a maioria gosta de festa. E aquele que não gosta de festa, gosta do quê? Não responda. Quem aqui gosta de celebrar, de fazer, comemorar com os amigos alguma coisa? Comemorar alguma coisa que você ganhou. Todo mundo gosta? Quem gosta de participar da comemoração do outro? Acho que é o mais legal, que a gente gasta menos. Hã? Não, porque melhor do que isso é você ter amigo que pode promover isso, né? Quem aqui já percebeu que naquele momento é aquele tudo que você quer na vida, você se entrega de tal modo que você se sente até pleno, né? Mas quem percebeu que no dia seguinte, mesmo que você fique com saudades daquilo que acontecera no dia seguinte, parece que existe dentro de nós um tipo, cara, isso não me encheu de fato. Ainda acordo vazio, parece que isso não faz muito sentido. E aí a gente procura, naquele mesmo dia, algum outro tipo de festa. Quem se sente assim logo depois de uma festa? Vazio, não tão alegre quanto antes, às vezes até um pouco triste. Alguém se sente assim? Poucos. Sério, quando você vai para a festa, ela vira uma semana inteira. Isso é rave, gente, não vão. A vida não é uma rave, ok? No outro dia volta ao normal, no outro dia você tem que trabalhar. O trabalho é uma festa? Nem sempre, né? Às vezes não muito. Enfrentar o problema é uma festa. Pagar conta é uma festa. A vida adulta é uma festa.
Não. Não, não é. Não, não é. Então perceba que aquela alegria que você sentiu naquela noite, naquela festa, naquele momento de entrega, só durou para aquele momento. Não foi? No outro dia não continua isso. Aí você procura alguma outra coisa no final de semana. E aí todo final de semana você não para quieto e não vai para a igreja porque você está numa festa. O tempo todo a gente procura por isso, a gente gosta de celebrar. É errado? Não, não é. Não é errado. Não é errada a celebração. O Senhor nos deu a celebração. Veja que, se a gente olhar para a história judaica, o povo, ele atravessou o deserto, e o deserto tem um símbolo muito importante em nossas vidas. A vida é um tipo de deserto. Ah, é ruim? Não, a gente precisa ressignificar o significado da palavra deserto. É no deserto que a gente vê os maiores milagres. É no deserto. E se o deserto é onde a gente vê os maiores milagres, é onde a presença de Deus está, então que a vida nossa seja esse tal de deserto. E deserto significa liberdade, não aprisionamento. Como na época do Egito, o pessoal estava aprisionado. E quando chegaram em Canaã, eles tinham que lutar ainda. No deserto era um momento que o pessoal estava livre de fato. Não tinha guerra, não tinha nada, tinha comida que caía do céu. Mas só que a gente não fica satisfeito sempre. A gente se cansa muito rápido. Se a gente entender que a vida tem lacunas, se a gente entender que a vida ela é cheia de momentos que a gente não consegue explicar, e que essa vida é regida por alguém que é o autor da vida, a gente evita algumas coisas. Por exemplo, o excesso em achar que a vida é uma rave e fica no tuts-tuts a vida toda. Não, isso é loucura. Mas também entender isso não é entender e se apoderar do pessimismo cristão. É entender que a alegria se dá no meio da tristeza, que a paz se dá no meio da guerra. O que Salomão, provavelmente o escritor deste livro, está dizendo é o seguinte: a vida é um tipo de deserto. E há possibilidade de se fazer festa no meio dessa vida, mas cuidado, a festa não é o que deve dirigir o seu coração, é aquilo e a razão pelo que você festeja. Em outras palavras, quando você comemora o seu aniversário, o que você está comemorando de fato? A vida. Mas ninguém para pensar nisso. É isso que a gente está comemorando, que a gente sobreviveu mais um ano. A gente está celebrando a vida. É a vida que a gente celebra. Mas só que a gente não pensa, a gente não raciocina. A gente perde o motivo da celebração. E é interessante que Deus, no meio do deserto, falou para o povo fazer festa. O Senhor instituiu na lei mosaica as festas da cabana, por exemplo, as festas da colheita, festas. O Senhor não retirou do povo a memória do Egito, porque Deus não é só um Deus do óbvio, Deus é um Deus do paradoxo. Deus não retirou da memória do povo o massacre, Deus não tirou a memória do povo a violência, Deus não tirou da memória do povo a dor. Tanto é que os judeus precisavam comer as ervas amargas para lembrar da vida de sofrimento, para que eles pudessem se alegrar, e se alegrar no quê? Na libertação do sofrimento. Então a memória da dor dá um novo sentido à sua celebração. Celebração esta que precisa ser pensada, celebração esta que precisa ser raciocinada, não uma vida louca, como dizia Rick Martin. O problema é que a gente se perde no meio disso tudo. Ou a dor para nós é o funeral, ou a festa que a gente celebra, a recuperação da dor é os céus. A gente polariza demais as nossas emoções e a nossa relação com aquilo que Deus nos dá para ser pequenos
para serem pequenos lampejos da eternidade. Celebrações, festas, alegria, é um lampejo daquilo que será nos céus. O céu já invadiu a terra em Cristo Jesus e Paulo vai dizer o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? É alegria, é paz e é justiça. É alegria. Não é um estágio de felicidade que a gente busca, mas é um apontamento para esse estágio que virá. Cristo Jesus inaugura o reino, mostrando que é possível se alegrar no meio do deserto, mas é mostrando também que a vida nossa não é uma eterna festa. Faz sentido? Faz sentido? A gente tenta eternizar coisas que são efêmeras o tempo todo, o tempo todo. E Salomão vai dizer o seguinte: isso é inútil, isso não preenche, isso é vaidade, isso não enche a gente. Bom, no primeiro capítulo, a gente lembrou do fracasso da razão. Salomão vai aplicar toda a sua razão para tentar explicar as lacunas da vida. A gente lembrou da música de Cazuza, Ideologia. Eu quero uma para poder viver, eu quero uma explicação para a vida, o tempo todo. Mas Salomão vai dizer que aquele momento, e algum momento da vida, a razão falha, a razão fracassa. E nesse segundo capítulo ele está dizendo que o prazer fracassa. Ele fala do fracasso da razão e do fracasso do prazer. O fracasso da razão é definido, às vezes, pelos estoicistas, que dizia que a gente tem que explicar o mundo e controlar o universo, as externalidades, com a nossa racionalidade. E agora a gente vê um movimento que ainda existe nas músicas, que é tentar viver o carpe diem, ou na poesia ou na arte, como se não houvera o amanhã. Uma influência da filosofia epicurista. E Salomão está escrevendo nessa época, no período socrático, num período em que se falava, era um período helenístico, era um período em que o Império Romano estava assumindo o poder e falava-se sobre a alegria que é conquistada nos prazeres da vida. E Salomão está dizendo, não é bem assim. Cuidado, garotão, cuidado, garotona. Não é para você sair curtindo a vida ao doidado. Enquanto o movimento da época, do mundo da época, estava dizendo, vá para o prazer, a vida é breve. Se a vida é breve, curta a vida. Só que a gente esquece que a gente se perde nessa celebração. A gente perde o motivo pelo qual celebramos a vida. E aí nós precisamos nos atentar para uma coisa. Primeiro, o que significa o fracasso da razão para o nosso coração? O que significa o fracasso quando você não explica mais nada? O que significa, muitas das vezes, quem já sentiu isso? De coração, vamos lá. Não consigo explicar mais nada, então... que se dane. Vou ligar o botão do Viva a Vida doidado. Quem já sentiu isso depois que não conseguiu achar razão para as coisas feitas pelo coração? Todo mundo, né? É isso que Salomão está falando. Depois de não explicar absolutamente nada e não conseguir, eu vou sair e vou testar meu coração. É isso que a gente sente, uma vontade de se entregar e superar limites, já que a gente não viveu, não conseguiu explicar, a gente não foi resolvido. E essa versão da NVI, eu não gosto muito, mas a gente está lendo ela. Eu disse a mim mesmo. No original está escrito o seguinte, eu disse ao meu coração. Então Salomão falando com o coração dele. Experimente a alegria. Na verdade, o original está escrito o seguinte, vou testar meu coração com os prazeres. Eu vou testar meu coração.
Ah, eu vou ver no que dá. Quem nunca pensou nisso? Ah, eu vou ver no que dá. Já que eu estou assim mesmo, já que eu não consegui explicar nada, já que eu estou bem mal, eu vou ver no que dá. Um alerta aqui. Cuidado, você não precisa fazer isso só porque Salomão fez. Ele está mostrando o que a gente não deve fazer. O que a gente não deve fazer. Talvez hoje você saia daqui sabendo mais o que não deve fazer do que o que fazer, ok? E Salomão está dizendo, não saia para a vida para testar o seu coração. Não precisa testá-lo. Por que você precisa de prova? Por que precisa procurar as coisas para encher o seu coração? Veja que a gente foi feito para buscar. A gente sempre está buscando algo. A gente foi feito com sede e homens com fome. Sede espiritual é o que nós temos. Sede da vida, da parte estética da vida, sede por razão, pela moral é o que nós temos. Estética, racionalidade e espiritualidade. Nós procuramos isso o tempo todo. Nós somos homens vazios e queremos preencher o nosso coração com várias coisas que Deus nos dá, menos com Deus. E Salomão saiu à vida para tentar preencher o vazio dele, porque tudo aquilo que ele queria era satisfação. Era satisfação. Ele não encontrou. Aonde ele não encontra? Veja o que ele faz. Bom, primeiro, no verso 4, ele lança os seus projetos nas finanças da vida. Ele constrói as coisas, ele abre um negócio. Ele tem um sonho dessa liberdade financeira. No verso 5 e no verso 6, mostra a potência dele poder transformar um lugar utilizando seus recursos, construindo até o sistema de irrigação. Isso 300 anos antes de Cristo. Ele abriu, empreendeu, ele construiu. No verso 7, mostra que ele tinha escravo, que ele estava lá, e escravo valia dinheiro naquela época, mostrava o quanto de escravo ele tinha, que ele não precisava fazer nada, quanto de boi ele tinha. Além dele ter construído, ele mostra o seu lastro financeiro. No verso 8, ele mostra o quanto ouro ele tinha, quanta prata ele tinha. No verso 9, mostra que a fama ele também procurou, empreendimento, negócios, dinheiro, fama. E depois ele mostra no verso 10, ainda no 9, aliás no 10, que ele não se castrou, ele deu tudo para o coração dele. No verso 10, mostrou o trabalho dele como uma grande recompensa, seria aquela alegria de tudo que ele havia feito. No entanto, no verso 11, ele descobre que o dinheiro, que o lastro financeiro, que a fama, que a sabedoria, que os novos negócios, os novos sonhos, os novos empreendimentos, ele diz o que no verso 11? Que tudo foi inútil, que tudo é vaidade. E lembra que semana passada a gente trouxe o conceito que vaidade não significa aquele cara, aquela mulher que se cuida muito, não tem nada a ver com isso. Vaidade significa vanitas, vazio, inutilidade. Então ele fala que tudo é vaidade, ele fala que tudo é vazio. Ele fala que a festa sem motivação correta, ela é vazia. Ela é vazia. Celebrar a vida, ter dinheiro, sem não ter um sentido, uma razão, isso é correr atrás de vento. Aí eu pergunto para vocês. Pelo que vocês trabalham? Esse é o nosso segundo ponto. Pelo que vocês trabalham? O que vocês festejam? O que vocês amam? O que vocês estão procurando de fato? Qual é a razão de toda a festa que você procura na vida? De toda a alegria que você deseja? Pensem. Pensem. Se é o fim uma satisfação egóica,
desculpa, o que virá será frustração, e da frustração virá angústia. E com angústia carregará a depressão. Se é egóica secundária ou terciária, que eu estou pensando na minha família, eu estou pensando no próximo, mas ainda assim o fim é o meu prazer, isso não preencherá o seu coração. O motivo das nossas celebrações não devem ser a gente mesmo. O motivo do nosso esforço, da nossa procura, não deve ser nós mesmos. Porque isso será correr atrás do vento. Sabe por quê? Porque a gente nunca fica satisfeito. Não é? Você não toma café? Depois que você toma café, você sente o quê de novo? Fome. Aí você almoça. Almoça, está satisfeito. O que vai acontecer depois de 3 horas? Ou sei lá, depois de 30 minutos de novo. Você vai ficar com fome de novo. E amanhã, no dia seguinte, com fome de novo. A gente foi feito com homens e mulheres com fome, para ter fome. O problema é que a gente preenche essa fome, que também é eterna em nossas vidas, com coisas que são passageiras. E a gente trabalha, a gente esforça, não preenche o nosso coração. E talvez por isso vocês hoje, nessa manhã, estejam cansados. Porque está todo mundo correndo atrás do vento. Porque talvez você passou ontem correndo atrás do vento, antes de ontem, a semana toda correndo atrás do vento. Mas hoje o Senhor fala, não corra atrás do vento, não. Porque é esse vento que correu atrás de você, foi o fôlego da vida que veio atrás de você, foi o Senhor que soprou a vida nas suas narinas. E foi assim que o Senhor Jesus fez em João, no capítulo 20. Ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, e acontece isso em Pentecostes, dizendo que a vida viria sobre todos os seus, aqueles que creriam no Senhor. Não precisa correr atrás do vento, do vazio, do nada. Por que a gente não precisa? Ok. Porque vocês já estão cheios, e se não estão, o problema é a fé. Não é a vida, que não é tão emocionante, mas é a fé que falta para compreender que o Senhor preenche o seu coração. A gente não precisa sair caçando adrenalina o tempo todo. Só viver o cristianismo já é uma adrenalina demais. Se você parte para viver a vida com o coração cheio, você começa a entender a verdadeira razão de celebrar a vida. Agora, se você parte com o seu coração vazio, é fácil você pegar e se enganar com qualquer tipo de festa e tentar eternizar aquilo que nunca foi feito para ser eterno. E aí a gente fica procurando outros deuses, porque tudo que a gente quer nesse momento é um tipo de redenção, é um tipo de salvação. Então tudo que a gente quer, por debaixo disso tudo, é Deus. Por baixo disso tudo, tudo que a gente quer é Deus. Mas o acesso até Deus não é feito por nossas ações, muito menos por não querer também agir, mas é feito por uma ação monergista, uma ação somente divina, de vir até nós, encher o nosso coração e falar assim, ok, era aquilo que você procurava, ok, eu estou aqui, eu estou aqui. Pelo que você deve lutar para achar essa tal de alegria? Bom, no deserto, aí a gente termina aqui, no deserto, o povo no meio da vontade, da liberdade de viver a vida, Deus deu para eles, no meio da fome, Deus deu o quê? O maná. E o maná era um pão que vinha dos céus, que era meio adocicado, segundo os relatos dos judeus. Ele era meio adocicado. E aí, só que o povo começou a tentar acumular o maná, sendo que era apenas para poder depender de Deus e não daquilo que Deus dava. Não dependa da bênção, mas do abençoador, era isso que Deus estava dizendo. E aí, o povo começou a lutar para poder encher os seus suprimentos com o maná,
O que isso representava? Uma desconfiança que Deus não é tão potente para poder cuidar do amanhã sem o seu esforço. É achar que Deus é fraco e precisa de ajuda. É achar que a minha sustentabilidade e toda a providência é oriunda das minhas próprias mãos. Então eu vou acumular riqueza, eu vou acumular maná. E o que acontecia quando o povo acumulava maná? Ele apodrecia. Deus dizendo, ei, sou eu que providencio, eu sei o momento certo e o tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Eu sei o tempo para todas as coisas. É eu que providencio. Tudo que eu quero é que você dependa de mim. Tudo que eu quero é que você só dependa de mim. Não lutem pelo maná, porque eu darei o maná. Não lutem pelo prazer da festa, porque é o Senhor que dá esse prazer a vocês, para que vocês possam celebrar a vida de uma forma correta, sábia, sem cair nos excessos dela. Faz sentido? Ok. No livro de João, capítulo 6, diz o seguinte. 6, no verso 27. Não trabalhem pela comida que se estraga. Não se esforcem. A vida é um deserto. A vida é cheia de lacunas. Mas cuidado com esse esforço. É correr atrás do vento. Não precisa lutar por isso. Nessa luta... Ok, Jesus não está dizendo que vocês não devem trabalhar, tá? Que a gente não precisa trabalhar. Ele só está pedindo para a gente reorganizar as nossas paixões. Não colocar os nossos sonhos em primeiro lugar, mas é acreditar na dependência, na soberania divina e dar o nosso melhor. É partir com o coração preenchido e não com o coração vazio. É isso que Jesus está dizendo em outras palavras. E diz o seguinte, ele continua. Não trabalhem, porque... Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo da aprovação. Não precisa testar o seu coração com os prazeres da vida, com as festas. Não precisa, porque ele vai responder o seguinte. Antes os discípulos lhe perguntariam, o que precisamos então para fazer as obras de Deus? Jesus responde, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Qual é o seu trabalho? Acreditar. Seu trabalho é acreditar. Acreditar no quê? Os discípulos ali naquele momento não estavam entendendo absolutamente nada. Eles lhe perguntaram, então me dá um sinal milagroso para que eu possa parar nesse momento. E ele diz o seguinte, os nossos antepassados comeram maná no deserto. E Jesus fala dessa forma, não foi Moisés que deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Perguntaram, então dê-nos esse pão, pediram eles. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. O que você está procurando na festa, Deus chegou e entregou a você, é Ele, Cristo Jesus. O que você deve fazer? Crer. E parar de testar o seu coração, porque todo teste é uma desconfiança. Todo teste é uma desconfiança. Todo teste é uma desconfiança. Aquilo que Salomão não achou, hoje, pela graça de Deus, nas festas, nós encontramos, porque o Senhor é esse pão da comemoração. Só precisam comer dele. Os discípulos ficaram, os outros que queriam os milagres foram embora. E perguntou para Pedro, e você, vai embora? Perguntaram para os discípulos Pedro disse, para onde eu vou se só tu tens a vida eterna? Bom, esse é o momento de vocês apenas acreditarem, fecharem seus olhos e falar, Senhor, eu estou procurando, mas não estou achando, mas o Senhor me encontrou e o Senhor que me satisfaz, porque Tu és o pão da vida, é em Ti que eu mato a minha fome.
e é em Ti que satisfeito encontro essa alegria. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra que diz que o exagero da vida, o prazer da vida só é obtido quando nós entendemos que é só no Senhor que encontramos a satisfação e ficamos alimentados e satisfeitos. Peço que o Senhor nos ajude todos os dias a não exagerarmos a vida, tentando fazer dela sempre algo que vai atrapalhar mais o nosso coração do que ajudá-lo a compreender que o Senhor, que é aquele que satisfaz, e nada na vida pode nos satisfazer. Leve-nos à compreensão para que todos os dias, no meio dessa vida do deserto, entendamos que o maná é o Teu Filho Jesus. No nome dEle. Amém. Conversando com uma pessoa, um amigo no final de semana, ele disse que ele foi para o Chile e resolveu fazer uma caminhada para poder chegar num lugar incrível. Era uma caminhada que durou 5 horas. A hora que ele chegou no lugar, tinha só 15 minutos, porque ele tinha que voltar, porque estava fechando o tempo. E para voltar eram mais 5 horas. Eu perguntei para ele, o que você procurava? Ele disse, eu queria encontrar aquele lugar que todo mundo falava que era incrível. Mas foi só 5 minutos, que foram só 15 minutos. E ali ele falou que a beleza maior não estava no ponto de chegada, mas era durante toda a partida dele, toda a caminhada. A vida às vezes só tem 15 minutos. E vocês estão procurando por esses 15 minutos e esquecendo daquelas 5 horas de caminhada para ir, 5 horas para voltar. Você pode celebrar a vida durante a sua caminhada se você comer desse pão. Celebre a vida enquanto vocês caminham para os céus. Celebrem a vida com o coração preenchido comendo desse pão todos os dias.